Em um lugar escondido nas profundezas da Terra, um segredo que poderia mudar tudo foi descoberto. Bem-vindo à instalação Cronos, onde os maiores cientistas do mundo se reuniram para alcançar o impossível. À nossa frente, uma máquina como nenhuma outra, a primeira máquina do tempo da humanidade. Brilhante, imponente, um monumento à ambição humana. Eles acreditavam que haviam dominado o tempo, transformando-o em um recurso manipulável. Mas ao lado do protótipo, repousava um diário antigo, suas páginas desgastadas pelo tempo, trazendo uma advertência que ninguém conseguia ignorar: o tempo cobra seu preço. O que isso significa? Qual será o custo de brincar com as leis da existência? Esta é a história da viagem no tempo proibida. A máquina estava pronta. O momento que definiria o futuro, só o passado, havia chegado. Entre olhares apreensivos, um cientista se ofereceu como voluntário. Ele era conhecido por sua coragem, mas naquele instante, havia algo mais em seus olhos, da curiosidade insaciável de quem estava prestes a desafiar o impossível. O destino? Apenas 24 horas no passado. Um teste simples. Nada que pudesse alterar o curso da história. Quando ele retornou, a sala se encheu de alívio. Sem ferimentos, sem efeitos colaterais aparentes. Ele sorriu, mas havia algo de estranho: suas memórias estavam incompletas. Fragmentos desconexos de eventos que ele jurava nunca ter vivido começaram a surgir. E então, o primeiro sinal de perigo apareceu. No noticiário, histórias de eventos que ninguém lembrava. Títulos de manchetes que jamais haviam existido. Algo estava mudando, sutilmente, silenciosamente. A equipe ignorou os sinais. Afinal, o avanço era revolucionário. Mas o tempo? O tempo já começava a cobrar seu preço. O sucesso inicial alimentou a ambição da equipe. Viagens mais longas, destinos mais ousados, o que antes era apenas um teste, agora parecia o primeiro passo para moldar a história à vontade humana. Os resultados, no entanto, começaram a escapar do controle. Alterações sutis no presente deram lugar a mudanças drásticas. Uma cidade inteira desapareceu de um mapa, como se nunca tivesse existido. Pessoas começaram a se comportar de maneira estranha, com identidades completamente diferentes. Até as memórias daqueles que não participaram das viagens se tornaram uma confusão de realidades que nunca aconteceram. Dentro da instalação, o conflito emergiu. Alguns cientistas, alertas aos sinais, imploraram para que os experimentos fossem interrompidos. Mas os líderes da operação tinham outra visão. Eles viam o poder de controlar o tempo como a chave para reescrever o destino da humanidade, um poder que eles não estavam dispostos a abandonar. Mas ao ignorarem os alertas, eles esqueceram a advertência que os acompanhava desde o início: o tempo cobra seu preço. E aquele preço começava a parecer mais alto do que qualquer um podia imaginar. A confiança da equipe estava prestes a ser abalada de maneira irreversível. Durante uma viagem aparentemente simples, algo deu errado. O viajante, programado para retornar minutos após a partida, não voltou. O silêncio encheu a sala, transformando a ansiedade em desespero. Então, décadas depois do previsto, ele reapareceu. Mas ele não era o mesmo. Seu corpo estava deformado, como se tivesse sido retorcido pelo próprio tecido do tempo. Suas palavras eram incoerentes, fragmentos de memórias sobre lugares e eventos que ninguém conseguia compreender. A equipe começou a investigar, e o que descobriram foi aterrador. A linha do tempo, antes linear e estável, agora parecia estar quebrando. Fendas invisíveis no tecido da realidade estavam se formando, ameaçando devorar tudo ao seu redor. E então, chegou um novo aviso. Uma mensagem, codificada, vinda do futuro. As palavras eram claras e carregadas de desespero: vocês já destruíram o tempo antes. Era uma advertência, ou talvez uma sentença. A pergunta que ninguém ousava fazer era: quantas vezes mais poderiam errar antes que o tempo acabasse de vez? A mensagem do futuro abriu as portas para uma terrível revelação. O que parecia ser uma conquista inédita já havia acontecido antes. Em um ciclo anterior, essa mesma máquina do tempo foi construída.
As mesmas escolhas foram feitas, os mesmos erros cometidos e o resultado foi a destruição total de inúmeras linhas temporais. Registros começaram a surgir, escondidos nos códigos da máquina. Arquivos que falavam de mundos perdidos, de civilizações que colapsaram porque ousaram desafiar as leis do tempo. Cada viagem não corrigia erros, ela criava novos. Cada alteração fragmentava ainda mais a realidade, como vidro estilhaçando com cada impacto. A equipe ficou diante de uma decisão impossível. Continuar usando a máquina significava repetir o ciclo de destruição. Parar poderia condenar tudo que existia a desaparecer, já que o tempo, agora instável, precisava de equilíbrio. Olhando para o passado, eles perceberam uma verdade assustadora: o tempo não era uma ferramenta. Era uma armadilha, projetada para perpetuar sua própria destruição. E a cada tentativa de controlá-lo, a humanidade se aproximava ainda mais do abismo. Com o peso da verdade sobre seus ombros, a equipe elaborou um último e desesperado plano. Era a única chance de romper o ciclo que havia condenado tantas realidades. Um cientista, movido pela culpa e pela determinação, se voluntariou. Ele viajaria ao momento exato em que a máquina foi criada e para impedir que ela existisse. Mas o plano não era simples. O salto temporal para o ponto de origem carregava riscos incalculáveis. Ele poderia não apenas destruir o passado, mas também desestabilizar o presente e apagar completamente a linha do tempo atual. Apesar disso, o cientista estava decidido. Ele sabia que não haveria volta. Essa seria sua última viagem. Olhou para os colegas uma última vez, com um sorriso triste e determinado. Suas palavras finais ressoaram na sala: se o preço for minha existência, eu pago de bom grado. Alguém precisa corrigir isso. Quando ele entrou na máquina, o silêncio tomou conta. O momento era carregado de tensão, com os outros observando cada indicador no painel. Quando a energia alcançou o pico e o cientista desapareceu no fluxo temporal, a sala ficou mergulhada em uma quietude quase sobrenatural. E assim, com um sacrifício solitário, ele lançou sua última esperança ao tecido do tempo e ciente de que sua decisão carregava o destino da humanidade. A tensão era insuportável. Na instalação, os cientistas restantes monitoravam ansiosamente os indicadores, torcendo para que o sacrifício tivesse sucesso. Mas então, algo começou a dar errado. As luzes piscavam, os monitores exibiam sinais contraditórios, e uma voz digital ecoou: erro crítico no fluxo temporal. Eles perceberam o que haviam temido desde o início: o salto não fora suficiente para romper o ciclo. O cientista, mesmo com toda a sua coragem e determinação, encontrou obstáculos que não havia como superar. Ao tentar impedir a criação da máquina, ele descobriu algo aterrador: sua própria existência dependia daquele momento. Sem a máquina, ele jamais teria feito o salto. O paradoxo se fechava sobre ele como uma armadilha inevitável. De volta ao presente, os efeitos foram devastadores. O tecido da realidade começou a se dobrar sobre si mesmo. Fragmentos de outros tempos surgiram momentaneamente, apenas para desaparecer em explosões de energia. No centro de tudo, o silêncio voltou, e mais não de alívio. Era o som de um ciclo que reiniciava. Sem que ninguém pudesse impedir, uma nova versão da equipe despertava para repetir os mesmos erros. O mesmo entusiasmo, a mesma ambição cega e a mesma máquina do tempo, agora pronta para começar tudo de novo. Enquanto a câmera se afasta lentamente, um detalhe perturbador aparece: um diário antigo, o mesmo que continha o aviso inicial, agora repousa intacto na mesa de trabalho. As palavras escritas nele permanecem inalteradas: o tempo cobra seu preço. E assim, o ciclo recomeça, e mais até quando? Enquanto o eco do silêncio se espalha, vemos um relógio antigo. Suas engrenagens rangem lentamente, girando pela última vez antes de parar. O ponteiro das horas se congela, como se o próprio tempo tivesse decidido descansar ou desistir. E então, uma pergunta paira no ar, como um sussurro que não quer desaparecer: o tempo é um ciclo, ou será um espelho? Se você gostou dessa história intrigante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino. Aqui, exploramos narrativas onde o impossível encontra o sombrio.
Deixe seu like e compartilhe com quem você acha que também adoraria viajar por esses mistérios sem fim.